Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, abençoado de Deus, estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma pré-aula. Estamos aqui no canal Evangelho Descomplicado. Se você chegou por aqui a primeira vez que você passa por aqui, eu sou o presbítero Severiano e nós estamos lotados aqui na Assembleia de Deus, Ministério Jardim Santo André. Estamos debaixo das bênçãos do nosso pastor Adalan. Amém, meus queridos? Eu quero já te desejar as boas-vindas aqui, tá? E já que você já se inscreveu no nosso canal, vamos aí para mais uma pré-aula, tá bom? A revista que nós estamos estudando, essa aqui já vou colocar na tela para você, tá? Os valores do reino de Deus. Essa revista que nós estamos estudando está aí na sua tela. Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Se você faz parte da Igreja de Cristo, com certeza os valores do reino de Deus é muito importante para você, tá bom? Então, vamos aí, já vou colocar aqui na tela o título da lição que nós vamos estudar hoje, a lição de número 8, Sendo Verdadeiros. Eita, que essa lição tá maravilhosa, né? Se você é discípulo de Cristo, você vai amar essa lição, Sendo Verdadeiros. Amém? Nós estamos aí estudando o segundo trimestre, segunda lição, né? Ou seja, a segunda revista aí no segundo trimestre de 2022. Textuário, queridos, vamos já ler aí o textuário, já te convido a pegar caneta e papel e não esquecer nunca da Bíblia, a palavra de Deus. A ferramenta principal desse canal é a Bíblia. Aqui você não vai ouvir nada fora da Bíblia, você só vai ouvir a verdade bíblica, tá bom, querido? Textuário de posses aí em revista, né? Posse da revista nas mãos. Vamos já ir ler o textuário, que nos diz o seguinte: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Está em Salmo de número 32, verso 2, tá bom? Vamos agora ler aqui a verdade prática. Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas obras ou boas ações, não por compaixão ou bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Então, querido, grande aprendizado nós vamos ter aqui nessa lição. Se você é um lecionador da escola dominical, que essa aula, né, que essa pré-aula seja de grande valia para o teu conhecimento. Amém, queridos? Já lemos aí a verdade prática, eu quero acompanhar com você. Temos aí a leitura bíblica em classe, né? Acompanhe comigo, está em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Não vamos ler aqui, como eu já disse, é uma pré-aula e é necessário que faça-se a leitura bíblica em classe, tá bom? Vamos para a introdução, meus amados. A introdução nos diz o seguinte: o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejam os seguidores de Cristo, comprometidos com os valores do reino de Deus, como eu já disse no início. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus, né? Entenda, não ser aprovado por homens, mas ser aprovados por Deus. Uma consequência, né, de quem vive esses valores. Amém, meus amados? E não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nessa lição veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas obras ou boas ações, não por compaixão ou por outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Vamos agora para o tópico 1. Tópico 1, meus queridos. Vamos avançar aí na lição, porque o tempo não nos espera. O ato de dar esmolas e a hipocrisia. Está aí o tópico 1, mas já vamos pular para o subtópico 1. Vamos seguir aí para o subtópico 1. Definição de hipocrisia. Querido, primeiramente, eu quero fazer já um primeiro comentário. Nós, como servos de Deus, apóstolos, seguidores de Cristo, né, discípulos de Cristo, nós devemos sempre praticar as boas obras na intenção de realmente ajudar quem necessita. Em Atos 2, nós vamos ver, a partir do capítulo 2, nós vamos ver o crescimento da igreja lá, né, a primeira igreja do primeiro século. Nós vamos ver que a igreja crescia todos os dias, as pessoas tinham tudo em comum.
Muitas pessoas vendiam seus pertences para distribuir, né, para distribuir entre os irmãos, na intenção de ajudar aqueles que nada tinham. Né? E a Bíblia diz que todo o povo caía na graça, né? A igreja caía na graça dos irmãos, e todos os dias acrescentava-se pessoas à igreja. Então nós podemos ver que a atitude dos irmãos diante da sociedade fazia com que as pessoas reconhecessem que ali realmente havia o reino de Deus. Né? Havia sinceridade, havia amor, havia comunhão, como diz a palavra, né? No compartilhar do pão, né? Nas orações, eles tinham tudo em comum. Tá bom? Vamos ver aí a definição de hipocrisia. Né? Definição de hipócrita. No grego, a palavra para hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O uso desta palavra no Evangelho de Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa cujos atos pretendem impressionar os observadores. Então, querido, nós não fomos chamados para interpretar um papel. Né? Nós não fazemos parte de um teatro. Não somos artistas. Nós somos servos de Deus, participantes do reino de Deus. Então é necessário que você não seja, né, um intérprete de um papel. Você é discípulo de Cristo. Eu acho interessante, querido, que quando nós lemos as passagens da crucificação de Jesus, nós vamos ver aquele momento em que Pedro nega Jesus. Nós vamos ver que as pessoas olham para Pedro e vê ali e diz, olha, você é um dos que estava com ele, né? Porque tu também és um galileu, né? Então, eles olhavam para Pedro, o comportamento de Pedro, e eles o comparavam com Jesus. Por mais que Pedro tentasse disfarçar, era impossível, irmãos, porque Pedro andava com Jesus e é impossível você andar com Jesus e não praticar as mesmas obras. É impossível você aprender com Jesus e não ser um bom discípulo. Amém? Então você não foi chamado para ser coadjuvante ou até mesmo a pessoa que faz um papel, né, numa peça de teatro. Você é um discípulo de Cristo. Guarde isso no seu coração. Amém? Em Mateus capítulo 6, continuando o texto aí, o hipócrita está em contraste com a pessoa de fé, cujo relacionamento com Deus é secreto. Né? O grande desejo do hipócrita é sempre de aparecer exteriormente. Mas o problema é que o lado interno, né, sua verdadeira natureza não é revelada. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Somente Cristo que conhece a natureza humana. Está em João capítulo 2, versículo 25. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ser ou tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa, né, e interiormente ser de outra forma. Então, queridos, uma coisa que nós devemos aprender, outra coisa que nós devemos aprender, é que nós devemos praticar as obras do Espírito. Nós devemos ser discípulos de Cristo, não é só na igreja. Preste atenção no que eu vou te falar. Você deve ser um verdadeiro cristão na tua casa, você deve ser um verdadeiro cristão na igreja, lá no teu trabalho, na tua rua. Sabe por quê, querido? Tem pessoas que as pessoas nos observam. As pessoas observam a maneira que você fala, as pessoas observam a maneira que você se expressa, como você se comporta e até mesmo como você se relaciona com as pessoas. Sempre vai ter alguém te observando. Preste atenção no que eu estou te falando. Sempre vai ter alguém te observando. Você é um discípulo de Cristo, né? Então, como aí o texto está nos falando que o hipócrita é alguém que assume o papel de um personagem. Ou seja, você é de uma maneira aqui e ali você é de outra maneira. Como tem um ditado popular que diz que é o crente camaleão. Ele se adequa conforme o ambiente. Não, querido, nós devemos... Jesus falou que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. Né? Nós somos sal e somos luz. Não é verdade? Então nós fomos chamados para ser diferentes. Eu nunca vou deixar de falar isso aqui. Se você praticava velhas obras, deixe para trás. Se você mentia, não mente mais. Se você enganava, não engana mais. Se você
vivia em falcatrua, agora você já não vive mais. Você é uma nova criatura, pois a palavra de Deus nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, e que as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Você é um discípulo de Cristo. Dito isso, vamos aí para o subtópico 2. Amém? A justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferentemente dos fariseus, né? Ou seja, dos hipócritas, os quais projetavam as suas práticas religiosas, mostraram ao público sua grande espiritualidade. Então, querido, nós não fomos chamados para enganar as pessoas. Jesus não enganava ninguém. Ele era Jesus em qualquer lugar, né? O seu comportamento não mudava, né? Quando Pedro foi visitar Paulo, e ali ele estava com os seus irmãos, né, os da incircuncisão, nós vamos ver que Pedro estava ali se alegrando com os irmãos, né, talvez dando aquele tapinho nas costas, né, você é um homem de Deus, mas a Bíblia diz que quando vieram os outros irmãos da circuncisão, ou seja, os que vieram de Jerusalém, Pedro ele começou a dissimular. O comportamento mudou, e é onde Paulo fala que eu resisti na cara dele diante de todos porque era repreensível o seu comportamento. Então, é a hipocrisia. Eu não posso fingir que amo, eu não posso fingir que ajudo. Eu devo fazer aquilo que a palavra nos ensina, o que Jesus nos ensinou. Amar sempre o próximo. Não fazer por interesse próprio, mas fazendo sempre em forma de gratidão, né? Não fazer para ser salvo, mas fazer porque nós somos salvos. Amém, querido? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. Está em Mateus capítulo 6, versículo 1. Os discípulos de Cristo que vivem seus ensinos são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Lembramos sempre que a glória é de Deus. Tudo que nós formos fazer, querido, entenda, tudo que você for fazer tem que ser manifesto a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor, né? Para que seja aumentado o reino de Deus, que tudo seja para a glória dele. Amém? Tomemos todo cuidado, pois a tentação de exibir a justiça pessoal poderá surgir em nossos atos piedosos de oração, jejum e oferta. Tem pessoas que gostam, querido, de dizer, eu oro 2 vezes, 3 vezes ao dia, né? Eu faço jejum todos os dias para a semana, eu oferto, eu dizimo, eu ajudo fulano, eu ajudo Beltrano, na tentativa de se justificar. E isso é um perigo muito grande, né? Isso aí é o que a Bíblia chama de justiça pessoal. Amém? Então devemos ter muito cuidado. Vamos aí, meus amados, para o subtópico 3. Está aí na tela para vocês. As 3 práticas da ética cristã. O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, né? Que também é um culto a Deus. Está em Tiago capítulo 21, versículo 27, que diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Presta atenção. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Presta atenção. A Bíblia está falando visitar os órfãos e as viúvas. Não é simplesmente visitar. É ajudar, é estender a mão, né? Os órfãos são pessoas que perderam seus pais por algum motivo, né? Talvez os seus pais é quem trazia a fonte de renda, toda a provisão. E essas pessoas agora viriam passar necessidade, né? E as viúvas também, né? Que a sua renda vinha do seu esposo, do seu marido, né? É quem trabalhava na lavoura, no campo e trazia a sua provisão para casa. E aí é o que o apóstolo Tiago está nos ensinando, é a religião pura e imaculada, né? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Amém, querido?
Em Lucas capítulo 12, versículo 1, também diz assim: cautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Amém? E em Mateus capítulo 5, pode anotar, tome nota, capítulo 5, versículo 48, diz: sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeito aqui, querido, não é perfeição de ação, mas é procurar sempre fazer aquilo que é reto, aquilo que é justo, aquilo que é íntegro, procurarmos sempre manifestar a glória de Deus através das nossas atitudes. Amém? Vamos aí continuar no texto. Jesus deixa claro que nesse serviço cristão não podem faltar a oferta, a oração e o jejum. Porém, no seu sentido, o propósito desses serviços piedosos não poderia ser deturpado, né, como fizeram os escribas e fariseus. Interessante observar que as três práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, ou seja, a oferta, nosso espírito, a oração, e o nosso corpo, ou seja, jejum, e são direcionados a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos que, quando praticados com sinceridade e verdade, têm o reconhecimento do Senhor. Então, querido, preste atenção. O que nós devemos nos ater aqui, é o que essa lição está nos ensinando, é que qualquer coisa que fizermos, que não seja para a nossa glória, não seja do nosso próprio interesse, mas que seja pelo reconhecimento do Senhor. Né? Não façamos para ser aplaudidos, reconhecidos pelo homem, porque Jesus falou, esse já terá o seu galardão, mas o nosso reconhecimento vem do Senhor, né? E continuando no texto, no próximo parágrafo aí, por outro lado, Jesus nos ensina que a religião sensacionalista e a espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos, né? Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus, pois sabe que a prática de atos justos é somente com a finalidade de glorificar a Deus. Tudo que você fizer na tua vida, que seja para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, né? Por isso. Então, querido, você é um discípulo de Cristo. Você foi chamado para fazer a diferença. Então, tudo que fizer, que seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Vamos aí já pular para o tópico 2, auxiliando o próximo sem alarde. Amém? O subtópico 1 nos diz o seguinte: qual é a motivação do teu coração? Qual que é a motivação, né, pela qual você tem ajudado o teu próximo? Você tem feito as boas obras? Você tem praticado as obras do Senhor, né, como nos diz a Epístola aos Tiagos, visitando os órfãos, as viúvas, ajudando aquelas pessoas necessitadas? Ou você só ajuda, só faz por interesse próprio, né? Qual que é a motivação do teu coração? Vamos ver o que o texto nos diz aí, acompanhe comigo na lição. A prática da generosidade para com alguém é bíblica e há tempos estava presente na lei de Deus. E aí, né, a lição nos dá várias referências como Levíticos, Deuteronômio, Jeremias, Amós e Daniel. Como também nos ensinos de Jesus, que está em Lucas e também em João e na Epístola de Paulo aos Gálatas. O verbo hebraico para generosidade é gamai, que significa resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Amém, meus queridos? Então, entenda o que é generosidade. O verbo hebraico para generosidade é gamai, que significa resolver completamente, né? Recompensar, repartir, fazer algo para alguém e agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que, às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados. Não é isso? Pois a mão pode dar uma oferta, um presente, mas a motivação oculta do coração pode ser
outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo, pois ele sabe a motivação do seu coração quando estende as mãos para o dar. A palavra de Deus diz que Deus é que conhece o coração do homem. Deus conhece o coração do homem, pois o coração do homem é enganoso. Então, queridos, nós devemos sempre fazer com sinceridade aquilo que quer que seja que façamos, tá bom? Vamos aí para o subtópico 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? Né? Aí está uma pergunta. O subtópico 2. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Não tem interesse para chamar a atenção de ninguém. Veja que a lição está nos ensinando o tempo inteiro que nós não devemos buscar o interesse próprio. Entenda, querido, você foi chamado para fazer a obra de Deus, a justiça. Se nós pegarmos o livro de Jeremias, o livro de Isaías, o livro de Amós, né, o livro de Malaquias, né, nós vamos ver, né, esses profetas são contemporâneos do livro de Isaías também, nós vamos ver que eles combateram a injustiça por causa da hipocrisia dos homens, entre aspas, de Deus. Eles pregavam uma coisa, ia para o templo sacrificar, mas na verdade eram pessoas que estavam vivendo de maneira hipócrita. Né? Essas pessoas me adoram, Deus, nós vamos ver em todos esses livros, Deus falando, às vezes me adoram com as mãos, com os lábios, mas o coração cada vez mais distante de mim. São pessoas hipócritas. Pregam uma coisa e vive outra. O meu desejo, querido, é que Deus levante homens honrados, compromissados com a sua palavra, compromissados com a verdade, sinceras. Eu ainda desejo ver um tempo em que nós, como igreja de Cristo, voltemos para um lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, de pessoas honradas. Hoje é triste vermos isso, que pessoas fazem coisas erradas e depois nós vamos descobrir era obreiro da casa de Deus, era pastor, era apóstolo, era bispo, era o que quiser que seja. Né? Há vários exemplos aí. Exemplos ruins. Né? Olha lá, mas ele falou que era pastor, eu confiei nele, infelizmente. E tem até pessoa que diz, não faço coisa com crente. Se for receber um cheque, né? Hoje quase não se usa. Cheque de crente, filho, ninguém recebe. É triste ver isso. Né? Então, eu espero ver ainda uma igreja poderosa, de homens honrados, sinceros, íntegros. Então, querido, não caia no engano do diabo. Seja íntegro, seja justo diante de Deus. Dessa maneira você vai fazer com que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. Seja justo, seja sincero, seja íntegro. Amém? O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover quando se dispõe a ser generoso para com o próximo. Eu já li essa parte, vamos aí adiante. Né? Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo o bem, está em Atos 10, 38. Agir dessa maneira é sinal de que realmente o Evangelho de Cristo tem influência em sua vida. Então, querido, não adianta nada eu ser um crente, um cristão, pregar a palavra de Deus, ensinar as Escrituras e não viver o que está aqui. Essa palavra tem que mudar primeiramente a minha vida. Tem que transformar a minha vida. Depois, essa palavra vai fazer a diferença na vida das outras pessoas. E eu costumo dizer, a maior pregação do crente, querido, é o comportamento, é a sua vida, é o seu testemunho de vida, é o seu exemplo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Cristo em nós. Então não adianta você se vestir bonitinho, não adianta nada você pregar bem, não adianta nada você cantar lindo, maravilhoso, se você não viver verdadeiramente a palavra de Deus. Você deve ser um discípulo de Cristo, fazer as obras que Jesus fez, né? Não viver de maneira enganosa. Amém? Então, o Evangelho de Cristo deve ter influência primeiramente nas nossas vidas. Amém, meu querido? Né? Sempre será visto por Jesus
como uma pessoa hipócrita, aquelas pessoas que pregam uma coisa e não diz outra. Era o que Jesus mais combatia os fariseus, querido. Era o que Jesus mais combatia os fariseus, era por causa da hipocrisia. Olha, vocês ensinam, vocês oram nas praças, vocês visitam, faz orações extensas demais, gostam dos primeiros assentos, mas são hipócritas, né? São bonitos por fora, mas por dentro cheio de podridão. Amém? Nossa religiosidade, continua no texto, nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, pois procedendo dessa maneira estaremos no mesmo nível que os fariseus. Nosso Senhor deixou claro que a nossa justiça deve ultrapassar, né? Deve ultrapassar a dos fariseus e dos escribas, né? Ou seja, a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz o seguinte: vos digo que se a vossa justiça não exceder, ou seja, não for maior, né, do que a dos fariseus e escribas, de modo algum entrareis no reino dos céus. Amém, querido? Vamos para o subtópico 3. Subtópico 3. A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertarmos, não devemos tocar trombetas, ou seja, chamar atenção. Não? É claro que a referência que Jesus faz a esse toque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser de voluntária e discreta. Ou seja, fazer em secreto. Não precisa as pessoas saberem o que você está fazendo. No momento oportuno, Deus vai te honrar. Faça com sinceridade, faça de forma voluntária, de forma discreta. Amém? A Bíblia diz, busca o teu Deus em secreto, né? E em público ele vai te honrar. Amém, querido? Vamos aí agora para o tópico 3. Tópico 3. Acompanhe comigo na lição. Mais uma vez eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você estar até esse momento comigo, né? Se não se inscreveu, já se inscreve aí agora. Aproveita essa pausa. Tá vendo esse botãozão vermelho aqui embaixo, ó? Tá aqui embaixo esse botão vermelho, escrito, tá lá escrito lá, inscreva-se. Clique nesse botão vermelho e inscreva-se no nosso canal, tá? Para que você possa, se você estiver gostando, não esquece também de deixar aquele joinha. Tópico 3, Deus contempla o bem que realizamos. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas das Sagradas Escrituras como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa nem o desconhecido, está em Gênesis 14. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem o controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, ele já sabe. Deus te conhece. Deus conhece as tuas obras. Talvez o que você está fazendo, ninguém está vendo, ninguém valorize. Mas Deus sabe, Deus está vendo, querido. Amém? Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o teu empenho, Deus está vendo o teu amor com o que você tem feito, a obra dele, o amor que você tem colocado nas coisas que você faz para que o nome dele seja glorificado. Então Deus é um Deus onisciente. Subtópico 2 nos diz o seguinte: o Deus que recompensa. O nosso Deus contempla tudo, em especial o bem que fazemos. O escritor da carta aos Hebreus diz que o nosso Deus não é injusto para esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrado para com o seu nome. Em Hebreus capítulo 6, versículo 10, você pode ler depois aí na tua Bíblia. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo de que os impeliu a tal ação, pois vê somente aquilo que lhe foi manifestado exteriormente. O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração. Deus não vê simplesmente a tua atitude. Deus sabe a motivação do teu coração, querido. Né? É o que está escrito lá em Samuel, no capítulo 17. Quando Samuel vai para ungir
Davi, que ele vê os seus irmãos, né? Vê lá Eliabe e os outros seus irmãos lá, ele olha para a formosura, a estatura daqueles homens, e Deus fala assim: ô Samuel, cuidado, não se atente para o tamanho, a estatura desse homem, porque não vê Deus como vê o homem, Deus vê o coração. Deus conhecia o coração de Davi. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua motivação. Ele é um Deus que sonda os corações. Amém? O Senhor, pelo contrário, vê o que está no coração, não é necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Então, querido, outra coisa que nós aprendemos aqui, nós não temos a capacidade de impressionar Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Não conseguimos impressionar o Senhor. Não conseguimos pegar Deus de surpresa, né? E nós não conseguimos chamar a sua atenção com a nossa aparência exterior. Continuando o texto, quando o crente procura fazer algo apenas para que outras pessoas vejam, está desprezando os ensinos verdadeiros de Cristo, que especificamente afirmou que nada deve ser feito para receber aplauso dos homens. Ademais, ainda age como se Deus não estivesse atento a tudo o que ele faz. Os verdadeiros servos do Senhor não são conscientes de que quem recompensa é Deus. Por isso praticam suas obras no anonimato e em secreto por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo, né, o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando que aquele que sabe fazer o bem e não faz está pecando. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus falou, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O meu galardão está comigo. Eis que presto bem e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras, segundo as suas atitudes, as suas ações. Então, querido, quem te recompensa é Deus. Não faça a obra de Deus, principalmente, querendo a recompensa do homem. A recompensa do homem é passageira. Se você estiver esperando a recompensa do homem, o teu galardão vai ser aqui. É isso que você quer para a tua vida, é isso que você quer para a eternidade. A recompensa de Deus é maior. Deus está vendo o teu procedimento, se ele está sendo bom ou não. Deus está vendo o teu coração quando você toma alguma atitude. Então saiba que a verdadeira recompensa vem do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos partir aí para a conclusão. Por meio de Jesus, ficamos cientes de que ele deseja que andemos na verdade. Sejamos honestos, que a nossa justiça ultrapasse a eles. Em todos os aspectos, sem jamais buscar exibição. Você não é artista. Amém? Você não está numa peça teatral. Você é alguém que faz parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus, você é um discípulo de Cristo. Ei, querido, preste atenção. As pessoas estão te observando. E mais importante ainda, Deus está te vendo. Faça a obra de Deus com carinho, faça a obra de Deus com amor, que no tempo certo Deus vai te recompensar. Amém? Largue a ansiedade de lado. Pare de olhar para o seu próprio umbigo, do seu próprio nariz. Pare de pensar que você é merecedor de alguma coisa, mas faça a obra de Deus em forma de gratidão pelo que Jesus fez na cruz, pelo que Deus fez por você. Ele perdoou os teus pecados, ele sarou as tuas feridas, ele apagou o teu passado. Faça a obra de Deus em forma de gratidão. Amém? Seja um verdadeiro discípulo de Cristo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, compartilhe essa pré-aula. Que essa pré-aula seja uma bênção na tua vida, na vida dos meus irmãos. Amém? E nós vamos ficando por aqui e até breve. Tá bom? Deus te abençoe e até uma próxima.